Então, amigos, eu queria apresentar também alguns veteranos, né, amigos nossos que estão aqui, colegas, né, o Antônio, né, que acabou de se apresentar, também o Marcelo, tá aqui o Marcelo Costa, e o Aguinaldo, que também está presente, e talvez, né, Aguinaldo ali no cantinho do vídeo, talvez algum outro amigo aí que eu não identifiquei ainda, aí tem muita gente, né? Hoje, agora, nesse momento, somos 43 aqui presentes. Bom, amigos, vamos iniciar essa, na verdade, é a aula número 1, né? Então, nós tivemos semana passada uma aula que a gente chamou de aula zero, né? Que era uma pré-aula. Falamos de alguns conceitos, mas falamos do Zoom, né? De como que a gente usa a ferramenta, etc. Então, acho que a gente pode começar hoje com uma pequena revisão, rápida revisão do que nós fizemos, né? Sem nos aprofundarmos. Para isso, eu preparei aqui uma, um PowerPoint, né, para a gente, né, se basear nele. E então eu vou fazer aqui Eu acho que vocês. Deixa eu ver se aparece na tela. Toninho, por favor, você me dá um feedback. Não, eu vou preparar aqui melhor esse share. Um instantinho, vou fazer outro. Isso. Tuninho, você quer me dizer se está aparecendo bem para vocês? Acho que sim, está aparecendo. Beleza. Então vamos iniciar, pessoal. O nosso curso, né, como a gente mencionou na semana passada, ele, eles são 9 lições, 10 lições no total. A gente fez uma aula zero e nós vamos ficar como se fosse uma aula número 10 aí de reserva, vamos dizer assim, né, para a gente. Mas, seguindo o nosso livro, ele, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele tem 9 partes, 9 lições. Então, nós temos aí a aula 1, né, que fala sobre o que é a sabedoria da Kabbalah, que é o dia de hoje. Depois a gente vai ver, como vocês vão ver no livro, né, um segundo capítulo que chama-se Percepção da Realidade, coisa muito importante, muito interessante. Linguagem da Kabbalah, a recepção e doação, assunto super interessante. Livre-arbítrio, também um assunto muito importante. Mundos e almas, a questão de que não há nada além do Criador, caminho da Torá e o caminho do sofrimento, e Israel e as nações do mundo, e aqui a gente já vai estar, né, já bem adiantado, aí no terceiro mês, mais ou menos, né? Então, na nossa revisão, na semana passada, nós falamos sobre a nossa organização, que era o Bnei Baruch, e dentro dela o nosso centro de educação, né? Falamos que o Bnei Baruch era uma instituição que estava pelo mundo inteiro. Esse slide estava um pouco desatualizado, mais de 100 países, 107 países, se eu não me engano agora, normalmente, com muito mais do que 40 centros de educação, e muito mais também do que 25 línguas. Por exemplo, no último congresso existiam pessoas presentes, né, de 76 países, quer dizer, 76 línguas, né, diferenciados. No Brasil, o Bnei Baruch, né, que é mundial, ele tem uma organização jurídica, que é o Instituto Arvut, né? A sede dele fica em São Paulo. A gente tem também lá uma sede física, agora bem recente, né? E nós temos, dentro de toda essa organização, esse centro de educação virtual, que é o que nós estamos fazendo agora. Né? Não é bem um e-learning, né, com todas as características tecnológicas, né, que o ensino virtual, né, tem, mas não é um ensino físico. Né? Nós estamos aqui numa ferramenta virtual, né, no Zoom. Nós falamos também que nós somos estudantes, né, todos nós, embora com alguns anos de experiência,
mas todos nós estudamos com o nosso professor, que é, né, o Rav Michael Lightman. Ele é de origem russa, né, judeu, é um doutor, né, na parte de ontologia, na parte cibernética, médica, uma pessoa bastante respeitada nos centros científicos, e nós todos estudamos com ele diariamente. A gente comentou que o Rav Lightman dá aula todo dia, né, de domingo a domingo, vamos dizer assim, em Israel, e a gente assiste, na medida do possível, é claro, dos nossos horários, né? Ele em Israel de 3 da manhã até as 6 da manhã, todo dia tem aula, com exceção dos congressos, que aí quando tem congresso ele está dando aula nos congressos, né? Existem congressos aí de 2 em 2 meses, mais ou menos, tem um congresso em média. E nós falamos que o Rav Lightman pertence a uma linhagem de cabalistas, e essa linhagem ela remonta aos tempos aí de Abraão. Nós mostramos essa figura, né, de cabalistas, né, bem conhecidos. Abraão foi um cabalista. Depois Moisés, né, que trouxe a Torá, escreveu a Torá, trouxe a Torá, revelou a Torá, melhor dizendo. No século II da nossa era, né, quase no início da Era Comum, nós tivemos o Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, né, um livro básico, talvez o mais importante aí da Kabbalah. 1.500 anos depois, aproximadamente, nós tivemos o Isaac Luria, Rabi Isaac Luria, conhecido como Ari, né, e ele escreveu alguns livros. Na verdade, os discípulos dele, né, escreveram, o Haim Vital, aliás, um único discípulo, né. Isso é muito comum, né? Às vezes grandes mestres não escrevem nada, né? Buda não escreveu nada, Maomé não escreveu nada, né? Jesus também não escreveu nada, por exemplo, né? Então, o Haim Vital, que era seu discípulo dileto, escreveu vários livros, entre eles A Árvore da Vida. E depois, né, o Ari, ele trouxe a sabedoria que estava oculta, né, para poucos iniciados, ela foi trazida para o conhecimento de qualquer judeu. O Isaac Luria abriu, né, esse estudo da Kabbalah a todos os judeus. E agora, nos nossos tempos, né, Baal HaSulam, o Rav Ashlag, Yehuda Ashlag, que faleceu em 1955 ou 54, se eu não me engano, ele escreveu comentários, né, à Árvore da Vida e também comentários ao Zohar, e escreveu Talmud Esser Sefirot, que é um comentário sobre a Árvore da Vida, que o Ari escreveu, e escreveu o comentário Sulam, comentário da escada, sobre o que o Shimon Bar Yochai escreveu, o Zohar. Entre outras coisas, é claro, né, escreveu, mas algumas coisas principais, né, não podem deixar de ser citadas aqui, e fez isso numa linguagem apropriada para o nosso tempo, apropriada para a nossa geração, né, vamos dizer assim. E estendeu, então, a sabedoria para os não-judeus também, para todo mundo. E Baal HaSulam teve um filho chamado Rabash, e Rabash foi o professor do nosso professor atual, Rav Lightman. O Rabash também continuou a tradição do pai, do Baal HaSulam, e escreveu numa linguagem mais acessível ainda. Escreveu principalmente livros do tipo Escritos Sociais, tem esse título, né, vários artigos que trazem, né, para nós, né, de uma forma muito aberta, coisas que anteriormente eram bastante ocultas, né, herméticas, né? A sabedoria da Kabbalah era uma sabedoria hermética, mas agora está aberta. E o nosso Rav, que foi secretário particular do Rabash, né, foi braço direito dele até o leito de morte, ele também escreveu mais de 30 livros, acho que hoje já está uns 34 livros, mais ou menos, o Rav Lightman, e nós estudamos com ele.
Então, isso aqui foi o que nós vimos na semana passada, estamos fazendo essa revisão. Vimos também sobre a ferramenta Zoom, lembra? A gente aprendeu a usar, mas já sabíamos mais ou menos. Se houver algum amigo aqui que não esteve semana passada, a gente lembra que nós temos aqui... deixa eu só pegar aqui uma coisa para escrever rapidamente. Nós temos aqui nesse cantinho o microfone, que nessas primeiras aulas ele deve estar assim com um tracinho vermelho, para a gente não falar ao mesmo tempo. Mais adiante, nós vamos permitir, né, que todos vocês abram o microfone, que a gente interaja, mas nessas primeiríssimas aulas ainda não. O ícone aqui seguinte é o da câmera, como a gente já falou. Se a gente clicar em cima, ela abre ou fecha a nossa figura na tela. E a gente tem outros ícones, dos quais o mais importante hoje é esse aqui, o chat, que é vocês querendo fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente escreve, é nosso meio de comunicação por enquanto. Vocês não precisam se preocupar com os outros ícones, né? Uma de gravação, a aula está sendo gravada, o Antônio e nós gravamos, etc. O share screen é uma ferramenta, como eu estou usando agora, para compartilhar a tela, né? O número de participantes, e aqui seria para convidar alguém para essa aula, mas nós somos um grupo que se inscreveu no curso, né? Então não precisamos convidar ninguém que já não tenha sido inscrito e convidado. Então, esse é o significado aí dos ícones que a gente tem no Zoom. Nós vimos também, começamos a definir o que era a sabedoria da Kabbalah, se vocês se lembram. E nós começamos por dizer o que ela não era. Então, para desmistificar um pouco a Kabbalah autêntica. O Bnei Baruch estuda a Kabbalah autêntica. Então, a Kabbalah autêntica não tem nada a ver com religião, nem com misticismo, nem com coisas tais como fitas vermelhas, né? Coisas assim, bênçãos, etc. Não tem nada a ver com o judaísmo em si, né? Nem qualquer outra crença. A gente mencionou muitas outras, né? Estou só lembrando aí o que é. Então, por exemplo, em religião, nós temos aí amigos, né, de várias organizações religiosas. A gente tem alunos que são muçulmanos, são cristãos, né, a maioria de nós aqui no Brasil. Tem taoísta, tem budista, né, judeus também, né, estudam conosco, né, e tem amigos que pertencem à maçonaria, tem amigos que são Rosa-Cruzes, ou do martinismo, né, tem coisas até, amigos antigos até que são de coisas assim estranhas, tipo União do Vegetal, né, um amigo de Brasília lá que é da União do Vegetal. Então, tem muitas outras filiações e a sabedoria da Kabbalah não é o que é, não é nenhuma dessas assim, classificações. Nós demos uma definição do que ela é, então, e demos uma definição provisória de que era um método para a revelação da sua divindade às suas criaturas neste mundo. Uma definição tirada, né, de Baal HaSulam, de um livro, de um artigo chamado Essência da Sabedoria da Kabbalah. Quer dizer, é um processo, né, um método, um processo para tirar da ocultação o Criador, né, e revelá-lo a nós, né, suas criaturas, né, nesse mundo. E nesse mundo significando que não é após a morte, é enquanto a gente está aqui mesmo. Então, esse foi o significado dessa definição curtinha. Nós, além disso, falamos que a gente poderia ter 3 graus de conexão com esse material nosso de estudo, e a gente começa com um grau apenas informativo, né, claro, que é um grau que a gente chama de conhecimento. A gente vai juntando peças, né? Depois a gente junta essas peças, esses chunks, né, de conhecimento, essas partes, né, e faz um contato entre essas partes, e elas vão, exatamente porque são partes conectadas, elas começam a fazer um sentido diferente. É o início de uma compreensão, a partir dessa conexão. E mais tarde a gente passa a vivenciá-las.
que significa um sentimento interior, de ver como é que isso funciona nos nossos processos internos. Então, a sabedoria, ela fala de coisas internas. Ela fala do mundo, mas nós vamos ver na semana que vem, aliás, que na percepção da realidade é dito que todos os mundos estão dentro do homem e que a realidade que a gente vê do lado de fora é apenas uma percepção da realidade, que todas as nossas vivências são subjetivas e elas são vividas e sentidas dentro de nós, e a sabedoria não fala de outra coisa a não ser de sentimentos ou processos ou desejos que acontecem dentro de nós e entre nós também, e principalmente. E nós comentamos que nós temos um livro, né, que é o livro dessa parte fundamental, né, que é esse livro aqui, Introdução à Sabedoria da Kabbalah, do qual vocês já receberam o primeiro fascículo, o primeiro capítulo. Esse livro, na verdade, como eu já disse, tem 9 partes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu sei que vocês não estão vendo, tá partido, peraí. Opa, por aqui. Deixa eu abrir aqui, um segundinho. Pronto. Então, nós hoje estamos estudando essa parte A aqui, ó, o que é a sabedoria da Kabbalah. Mas ele tem, na semana que vem, nós vamos ver percepção da realidade. Coisa muito importante. Depois, linguagem da Kabbalah. Depois, no que no livro está dito como parte 2, né, unidade 2, mas são partes, né, independentes. A questão do que é a doação, o que é a recepção. Nós vamos falar disso hoje um pouco. Depois, livre-arbítrio, falar de mundos e almas, falar do importante conceito de que não há nada além dele, significando que não há nada além dessa força única que é o Criador. Depois, o caminho da Torá é o caminho do sofrimento. E a 9ª aula, Israel e as nações do mundo. O que está escrito aqui é o outro curso que vem depois do fundamental, que é o curso intermediário, onde a gente vai ler, vai estudar a estrutura da realidade segundo a sabedoria da Kabbalah. 4 fases da luz direta e etc. E depois, um outro grupo, uma outra fase, que é chamada de grupo jovem, mas é onde a gente faz uma parte prática de conexão, né? Nós acreditamos, né, sabemos, né, que o que a gente chama de Criador é uma força, uma energia que reside entre nós. Então é importante a nossa conexão, e de uma forma corrigida, uma forma, né, em doação, não uma forma altruísta. E aqui a gente pratica isso, fazendo dinâmicas de grupo, workshops, como a gente chama, oficinas, e alguns conceitos, né, de refeição juntos, todas visando a parte prática de conexão. Então, esse aqui é uma visão geral do que nós estamos fazendo. Então, antes de começar a aula de hoje propriamente dita, eu queria abrir, né, para comentários, perguntas, né, os amigos também, instrutores, falarem alguma coisa, comentarem, e estamos aguardando. Perguntas escritas no chat, amigos, por favor. Né? Para aqueles que tenham assistido a aula do Chile, né, aquela que foi enviada para vocês no sábado, se houver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui para a gente, que a gente discorre um pouco sobre essa dúvida. E se a gente não souber, a gente vai procurar alguém que saiba. Na verdade, amigos, eu não deveria estar falando tanto, porque essa aqui é uma aula de apoio, uma aula de perguntas e respostas, né? A gente sempre desenvolve porque gosta, né, de ensinar, e acha que tem que botar algum material no meio, né, para despertar assim, o desejo de vocês. Mas vocês, a rigor, né, estamos aqui para responder. Aguinaldo, você quer falar
alguma coisa, amigo? Se o Aguinaldo estiver por aí, eu não estou vendo. O Aguinaldo que eu estou dizendo é o nosso amigo, colega, instrutor. Acho que o Aguinaldo saiu, né? Oi, tá vendo, Carlos? Oh, estou ouvindo, sim. Como vai, Aguinaldo? É que tava bloqueado o som. Então, boa noite, amigos. Como o Carlos disse, é um programa que está iniciando. Vocês vão ter muita chance, muita oportunidade de tirar dúvidas. Você viu aquela listagem da onde saiu, quer dizer, a linhagem dos cabalistas, vocês viram? Nós temos a felicidade de ter um Ravi vivo ainda, que é o Ravi Lightman. Ele colocou muito material na internet, coisa que nunca foi feita em nenhuma parte da história da Kabbalah. Nós temos mais de 10 mil horas de aula com ele gravadas, disponíveis na internet. Vocês no futuro vão ter acesso a tudo isso. Muitos livros, como o Carlos disse. Então, amigos, se a gente quiser realmente seguir em frente, apoiados em todo esse estudo que já foi feito, principalmente do Ari para frente, principalmente, vamos dizer assim, do Baal HaSulam. O Baal HaSulam começou a trazer uma linguagem muito mais moderna para nós. Então, nós temos essa felicidade e nós vamos nos acompanhando de pouco em pouco, como disse o médico, né? Quando ele receita um remédio, para a gente tomar um por dia, por exemplo, a gente não vai querer tudo de uma vez, porque o efeito é diferente, tá? Então, se a gente tomar um antibiótico tudo de uma vez, a gente perde ele, o corpo joga fora. Então, também o conhecimento, vamos pegar de pouco em pouco, e aí a gente vai realmente chegar no objetivo, que é o amor ao próximo, o amor aos amigos, né? E a gente vai aprender bastante no Grupo Jovem. Obrigado, Carlos. É isso aí. Obrigado, Aguinaldo. Tá ótimo. Olha, temos aqui uma pergunta, né, de trás para frente aqui da Valéria. Como que o primeiro homem, Adam Arishon, ficou conhecido? A Valéria já está adiantando um pouco, que a gente ainda não falou de Adam Arishon, né? Mas você quer responder, Aguinaldo? Posso responder, sim. Bom, a gente chama de Adam Arishon. Arishon indica o primeiro, né? Então, a gente considera o primeiro homem, mas na Kabbalah a gente considera o primeiro homem a ter consciência da força oculta que existe na natureza, que é o Criador. Tá? Então, a gente considera o primeiro cabalista. É como se a gente não tivesse consciência e, de repente, aparece alguém consciente. É como se fosse, por exemplo, quando a gente se olha no espelho, a gente percebe que somos nós. Dos animais, acho que o único animal que consegue se perceber é o chimpanzé. Então, quer dizer, faz de conta que antigamente do Adam Arishon, ninguém conseguia perceber que existia num mundo onde existe uma força oculta que gerencia tudo, que é o Criador. E ele escreveu um livro sobre isso chamado Anjo Hatziel. Anjo, a gente considera uma força na Kabbalah, e Hatziel oculta, e justamente falando sobre isso. O anjo oculto, a força oculta. Então, a gente não considera bem o homem em si, mas o nível de consciência novo, que a gente começou a despertar para uma nova realidade. E você vai entrar mais em contato com esse tipo de linguagem no decorrer do curso da Kabbalah, tá? É isso aí, Carlos. Obrigado, Aguinaldo. Tá bom. Tuninho, aqui tem uma pergunta, né, um pedido, na verdade, da Patrícia, né, se não teria como enviar a aula antes do sábado. Patrícia, a gente faz assim, ó, a gente tem essa aula da terça-feira que é gravada. Então, a gente dá um intervalo para os amigos que não viram, né, de terça, publicamos a aula quase que imediatamente, amanhã essa aula gravada, né, já está publicada, aí damos um tempinho, né, o Marcelo, que ajuda a gente, não está aqui hoje, ele publica a próxima aula no sábado, a aula da semana que vem, eu digo a aula do Chile, a aula teórica. Aí, teoricamente, vocês teriam sábado, domingo, a segunda-feira, para ouvir e ver essa aula do Chile.
Na terça-feira, no dia seguinte, nós estamos aqui para tirar dúvidas de vocês desses 3 dias, né, que vocês tiveram para ver essa aula teórica do Chile. Então, mais ou menos o esquema é esse. A ideia é dividir a semana, né, para que vocês possam ter tempo de ver as aulas, né, de quem não viu, quem não pôde ver, poder rever, né? Então, a ideia mais ou menos é essa, é quarta, ou melhor, é de quarta, né, uma parte de quarta, quinta e sexta, quer dizer, uns 2 dias e meio, 3 dias, se veria a gravação dessa aula, e sábado, domingo e segunda se veria a gravação da aula teórica do Chile. E assim a gente mais ou menos divide a semana. Então, a gente pode discutir isso, né? Mas vem sendo assim, né? Há alguns anos. Tuninho, o que mais aí você selecionou? Tem mais algumas perguntas aqui. Só que estão vindo algumas perguntas. Bom, vou tentar... Bem, essa pergunta já foi respondida, né? A questão do sábado. Mas talvez a gente pode enviar aí para o comitê geral, né? Se eles podem remanejar ou o que eles podem fazer, né? Mas isso já é já vem sendo feito há muito tempo dessa forma. Mas, de qualquer maneira, essa demanda pode ser uma das pautas da reunião, né? E, quem sabe, a gente modifique aí o dia, né, da entrega dessa aula. Então, perguntaram aqui, né, de cima para baixo, assim, respeitando aí a ordem, falam o seguinte, né, por que a diferença de alguns falarem Kabbalah e outros Kabbalah e outros Kabbalah? Bom, a maneira correta é Kabbalah, né? Ela vem da palavra lekabel, né, que significa receber. Então, a ciência da recepção, né, de como receber. Então, é sempre interessante a gente desvincular qualquer interpretação material da Kabbalah, né? Então, é muito importante essa prática, né, de tirar qualquer interpretação mística, né, religiosa, enfim, tudo que possa atrapalhar o desenvolvimento aí espiritual, né? Porque a Kabbalah é para a alma, não é para o mundo material. Então, isso aqui é um tratamento para a alma, né? Então, vamos lá, tem outras perguntas aqui. A Patrícia também perguntou, eu queria saber sobre os 125 graus, por que esse número? Quer responder, Carlos? Sim, posso. Eu até pediria a Patrícia, nós vamos falar sobre isso hoje, a gente até preparou aqui uns slides e tal, só que é o último dos últimos assuntos, né, que foram selecionados. Se a Patrícia quiser esperar um pouquinho, a gente vai falar em mais detalhes. Tá bom, Patrícia? Aguenta as pontas aí. Um pouco. Aí a Valéria também perguntou aqui como o primeiro homem, Adam Arishon, ficou conhecido. Eu acho que o Agnaldo já respondeu essa pergunta, né? Então foi o primeiro homem a revelar aí o sistema da criação, né? Por que a gente existe. É interessante também perceber que existe um desenvolvimento dentro da humanidade, né? E esses cabalistas, eles foram dispostos aí dentro dessa linha do tempo, né? E de acordo com o desenvolvimento daquela etapa ali, eles revelaram o Criador, né? Então, de acordo com o desenvolvimento da humanidade naquele período, eles, de acordo com as ferramentas que eles dispunham naquele momento, eles conseguiram revelar, de acordo com o desenvolvimento que eles tinham naquele momento, né? Então, hoje, como a nossa humanidade está muito mais desenvolvida, a revelação ela é muito mais complexa e precisa de um método adaptado, né? Então, todos esses cabalistas, eles foram adaptando esses materiais, foram adicionando detalhes, né, de acordo com o período que eles se encontravam ali. Então, é muito interessante ver como os cabalistas, eles foram readaptando, assim como a tecnologia, né, ela vai se readaptando, vai se modificando e vai se tornando cada vez mais portátil e mais dinâmica de acordo com as demandas da sociedade mesmo. Então, 125 graus já vai ser respondido. Então, lá, tem aqui do Fernando também, de que forma chega a Abraão a sabedoria da Kabbalah? Alguém quer responder? Aguinaldo sabe isso. Eu poderia responder, mas os meus amigos sabem muito mais do que eu. Deixar para o Aguinaldo. Bom, amigos, então Abraão, se vocês virem lá, ele tem, vamos dizer assim,
um despertar diferente. A gente considera, se a gente lê a Torá, vocês já conhecem que são 10 sefirotes. Então, a gente tem 10 gerações de Adão até Noé. Tá? Depois de Noé até Abraão, são mais 10 gerações. Então, são mais 10 sefirotes. Então, aí desperta Biná. Esse Biná é a graça, é a simpatia, a misericórdia. Então, Abraão começou a despertar para esse ponto e começou a unir as pessoas, começou a unir a sociedade para vencer o egoísmo que distanciava. Então, essa fase é só para falar sobre Abraão, né? Depois vocês vão conhecer muito mais sobre isso, né? Mas foi ele que iniciou realmente a luta contra o egoísmo que separava na época da Babilônia, tá? Então, como que ele despertou? Cara, tudo tem um caminho que o Criador vem de cima para baixo. Como eu disse, 10 sefirotes, mais 10 sefirotes, vocês vão conhecer esses 5. São 5 níveis. 10 sefirotes também são 5 níveis. E aí, com pouco, acho que principalmente no nível intermediário, vocês vão aprender mais ainda, né? Obrigado, Carlos. Isso é muito legal, né? E é interessante também que o Aguinaldo ele levantou essa questão da Sefirot, né? Que essa linguagem é uma das linguagens da Kabbalah, né? A linguagem da Sefirot. Quem introduziu essa linguagem foi o Ari, né? O Ari já, quer dizer, na verdade, Abraão já com Sefer Yetzirah já esboçava alguma relação com essa linguagem, né? Mas o Ari ele desenvolveu isso muito mais finamente. Vocês vão ver isso ao longo do curso, né? A linguagem da Sefirot, que é uma linguagem muito mais técnica, né? Uma linguagem muito mais próxima assim da linguagem universitária, né? Uma coisa assim bem mais densa, né? Mais sutil, né? Mais detalhada. Então é bem legal. É um outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem mais emocional, uma linguagem que vocês vão gostar bastante. Bom, os 5 níveis, né? Então isso vai ser bem desenvolvido, gente. Essa questão dos 5 níveis do desejo, isso vai ser mais desenvolvido. Eu acho que a gente pode ter um pouco mais de paciência nesse momento, né? Porque o desejo ele é desenvolvido em 5 etapas, né? Em alguns graus. E a gente vai ver isso muitas vezes aqui. Isso vai ser bem sedimentado na nossa aula, né? Então é bom a gente também não atropelar muita coisa, talvez fique uma matéria muito densa, assim, né? Fica uma densidade muito grande de material e a gente atropela um pouco. Mas isso vai ser bem visto, assim, vocês vão ver. Vai ter uma hora que vocês vão falar assim, eu não aguento mais esses 5 níveis de desejo. Amigos, na verdade, essas perguntas, eu vou ter que juntar qual é a diferença entre desejo e prazer, e que o desejo é composto por 5 níveis, né? O que foi comentado, né, na aula teórica. Nós vamos revisar isso aqui agora. A gente tem materiais, eu acho que a gente pode avançar, depois a gente volta de novo em algumas perguntas, mas para responder, por exemplo, essas perguntas sobre desejo e prazer, eu gostaria de avançar um pouquinho, depois a gente volta. Tem uma pergunta interessante aqui sobre 2 Messias, né? O vídeo em espanhol fala de 2 Messias. Vou pedir ao Aguinaldo que depois responda essa, quando a gente der outra paradinha. Tá bom? Então, vamos adiante, Toninho? Vamos sim. Tem bastante perguntas aqui, mas depois nós retomamos. Pode voltar, né? Deixa elas reservadas, porque o nosso pessoal não gosta de perguntar muito. Então... Tem perguntas bem profundas aqui, né? Tem perguntas verdade. Bem profundas que levariam talvez uma aula inteira para ser respondidas. É verdade também. A gente tem que procurar ser conciso, né? Mas vamos então tratar dessa questão do desejo, né? E do prazer, que deixa eu fazer aqui o share screen de novo. E tirar daqui o chat, depois eu volto. Acho que vocês estão vendo aí, né? Aquilo que nós vimos. Então, vamos falar sobre essa aula número 1, que teórica, né? Que vocês viram no Chile. A gente esteve falando aqui sobre o que é a sabedoria. E o outro tópico importante, né, dessa aula número 1 é o desejo. Então, nós vamos falar da evolução dos desejos, que é exatamente a pergunta que foi feita. 5 níveis do desejo, etc. Depois nós vamos ver o plano da criação. Então, vamos ver essa questão do desejo, né? O que é isso?
nós dizemos que o desejo é, ou melhor ainda, foi perguntado quem é que poderia estudar a sabedoria. E foi dito, não precisa de nada, nada além de ter o desejo. Então, a sabedoria considera que o desejo é o motor da vida. O desejo, ele também não surge assim do nada. O desejo, ele surge em nós assim de forma meio inconsciente, né? Os desejos já existem, a sabedoria diz que eles são reminiscências, né, que o Criador vai nos dando, e que eles vão se revelando, eles vão se aproximando, né, através de uma sensação assim de intranquilidade geral até um nível consciente, até ele se tornar um desejo bem definido, um desejo maduro. E os desejos, eles têm algumas características, né, que nós vamos, como disse o Toninho, ao longo do curso, ver isso muitas e muitas vezes. Nós vamos começar com algumas. A primeira que eu acabei de mencionar é que a sabedoria acha que o desejo é o motor do desenvolvimento, né? Ela é a força que define o desenvolvimento do homem e da humanidade, né? Que desejo é movimento. A segunda coisa é que o prazer, ele anula o desejo. Bom, eu queria explicar isso, que é uma coisa assim importante. Depois nós vamos ver isso mais cabalisticamente, mas no momento eu queria ver se eu consigo desenhar aqui. Deixa eu preparar aqui a minha caneta para desenhar para vocês. Aqui em azul. Esse desenho, ele está no livro, está na apostila, vocês já devem ter visto. Então, nós estamos falando aqui, vamos começar olhando aqui para a intensidade do desejo. Essa escala aqui, ó, de 0 até 100. Então, a gente tem aqui vários níveis. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Eu tenho um desejo aqui pequenininho, e o desejo aqui, ele está simbolizado por um recipiente, porque o desejo, ele é preenchido com prazer. Então, a minha simbologia aqui, que está sendo usada no livro, né, na apostila, é essa. É um recipiente que se preenche com prazer, né, à medida que vai passando o tempo. Então, a gente tem aqui uma escala de tempo que vai da direita para a esquerda. E aqui a gente vê que a intensidade desse desejo vai aumentando. Ela vai aumentando, é um desejo de 20, depois de 40, de 60, 80 e 100. Vocês podem imaginar, por exemplo, a seguinte situação que eu inventei. Você acorda às 6 horas da manhã, não toma café, está atrasado para o serviço, 8 horas, não dá tempo também de tomar, 10 horas da manhã, chega a hora do almoço, meio-dia, você está com fome, mas tem um trabalho urgente para fazer e chega 14 horas da tarde, 2 horas da tarde, e o seu desejo está enorme. Você está, como a gente diz, né, varado de fome. Você está com muita fome. E aí você consegue sair do trabalho, vai almoçar, tem uma churrascaria do lado, e você vai ser servido. E para quem não for vegano, imagina aí um hambúrguer, né, de soja, mas a primeira mordida, né, no churrasco que o sujeito dá é um preenchimento, certo? Então, deixa eu tirar isso para cá. Aqui novamente, você é preenchido e a primeira mordida, o prazer, agora nós estamos medindo o prazer, ó. O prazer é enorme, é 100% nas primeiras mordidas. E aí assim você vai se alimentando e vai comendo o segundo prato, e o terceiro, né, e o quarto, e já está bem satisfeito, até que chega um ponto
em que você já nem aguenta mais. Na verdade, se o garçom te oferecer aqui mais um preenchimento, né, insistir com você, não, mas come mais essa paleta aqui especial de cordeiro, você chega a um ponto de restringir mesmo, né, recusar e até brigar, né, com o garçom se ele insistir para você comer. Por quê? Porque o seu desejo, né, ele já foi satisfeito e você não tem mais prazer. Agora o prazer é zero. O prazer, o preenchimento, anula o desejo, é o que está escrito, né, nessa. Então, isso é uma característica, né, do sistema de desejo e prazer. Quer dizer, o desejo ele vai aumentando, como a gente desenhou aqui, né? Ele vai aumentando, como aumentou até aqui. O desejo começa a ser preenchido, como está nessa parte, né? E o desejo vai diminuindo. E, portanto, o prazer vai diminuindo junto com o desejo. E é assim que funciona na nossa materialidade, nos nossos corpos. Isso é uma lei, né? Assim que nós sentimos que é verdadeiro. No entanto, viver sem prazeres é impossível, né? O componente-chave no desenvolvimento da humanidade é o desejo. E assim se desenvolveu a humanidade, e aqui nós mostramos um outro gráfico para vocês. Vou mostrar esse gráfico. Aqui. Deixa eu fazer aqui um apagar de todas essas. Na verdade, antes desse gráfico, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver um vídeo que vai explicar exatamente aquela pergunta que foi feita sobre a evolução dos desejos. Então, meus amigos, me permitam aqui colocar um vídeo que é a evolução dos desejos. Our levels of development depend on our will to receive. That's our substance, our will to receive, which evolves continuously. Carlos, volta só um pouquinho. Eu vou voltar, eu estou só arrumando aqui a tela, porque ela ficou muito grande. It evolves into physical desires. Eu vou voltar, amigos. Vou dar aqui a partida novamente. Our levels of development depend on our will to receive. That's our substance, our will to receive, which evolves continuously. However, the development of the will to receive is gradual. First, it evolves into physical desires, focusing on what the body needs. Even if people live alone, they would still want food, sex, family, and home. This is what their bodies need. Amigos, perdão, parar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ler as legendas? Está conseguindo, Toninho? Eu acho que tem alguns amigos, talvez, pela conexão, né, algum problema. Eu digo se está cortando a legenda. Ou não, para mim está super legal, assim, mas eu acho que o Zoom ele tem esse problema, né? Para alguns computadores, ou se estiver vendo em celular, alguma coisa assim, pode ficar um pouco... Vou tentar compensar aqui um pouco no tamanho da tela, para poder... Eu acho que alguns amigos não estão vendo as legendas. Eu vou começar de novo com a permissão de vocês, amigos. Vamos lá. Our levels of development depend on our will to receive. That's our substance, our will to receive, which evolves continuously. However, the development of the will to receive is gradual. First, it evolves into physical desires, focusing on what the body needs. Even if people live alone, they would still want food, sex, family, and home. This is what their bodies need. So these physical desires were the first to develop during the early generations of humanity.
Then came the need for wealth and money. The will to receive kept growing. Following the desire for money came the desire for honor and power. Now we see that many more people began to evolve. Those who had been focused on physical desires moved on to desires for wealth. Those with desires for wealth went on to seek honor and power. And following honor came the desire for scientific knowledge. From the Middle Ages onward, and especially since the time of the Renaissance, in our times, a desire for spirituality has begun to awaken. Every time people come into this world, they come with a greater will to receive, and with a greater ego behind that will. That's why all the teachings must be concealed, so people don't misuse them. When does the will to receive spirituality appear? After the person has completely despaired of his own development at previous levels, and has reached a state where it seems there's nothing in this world that will fulfill him. Only then does he ask, what is the purpose of my life? Why do I exist? What is the reason for this life and for all the suffering? These questions will lead a person to question his origin. Where is my life from? These questions are from a higher plane, so to speak. This is the earthly will to receive. Everything that happens to us here in this world. And from here on begins the spiritual will to receive. Now the seeker begins to ask about things beyond this world, about the reasons beyond those in this world. At this point, it is time for the wisdom of Kabbalah to be revealed. Why? Because Kabbalah will answer those questions, and when its wisdom is revealed, revelation will improve us, support us, and correct us. Once we are corrected, we will be protected against our egos, and we won't harm ourselves. We will also understand how reality is constructed and understand the upper world. And we will know the providence and governance from the upper world over us. Only then, after the wisdom of Kabbalah is revealed, will we be permitted to open up all the other teachings and learn how incorrectly we have done everything in the past. At that point, we will certainly not harm ourselves. This is why nowadays the whole world is facing a very difficult period of crisis. In the past, whenever there was a crisis, it would be replaced by another crisis. If there was an economic crisis, it was replaced by a spiritual one. If it wasn't a spiritual crisis, then it turned into a cultural one. And if not cultural, then technological. They somehow kept replacing one another. And thus humanity went on evolving. But today, we've reached a point where no matter what kind of experts we talk to, philosophers, physicists, humanists, scientists, sociologists, all have come to a screeching halt in their development. They're completely lacking in the ability to envision the right path to follow. They're unable to see or understand, and they feel unable to develop further. At this point, say the Kabbalists, and only at this point, must the wisdom of Kabbalah be revealed because it provides the answers these experts are seeking. In other words, now there is a lack, and the wisdom of Kabbalah is revealed according to that lack. Thus today, it is time for it to be revealed. What is the need for its disclosure, and what does it do? In that regard, Baal HaSulam wrote the following in the article, The Essence of the Wisdom of Kabbalah. What does the wisdom revolve around? That this wisdom is a sequence of roots which hang down by way of cause and consequence, in fixed, determined rules, interweaving to a single exalted goal described as the revelation of His godliness to His creatures in this world.
Então, amigos, então nós vimos que esse desenho que nós, vou fazer o que o share, não esse, mas esse aqui, que eu tenho que colocar aqui na tela direitinho, para caber certinho aqui. Nós vimos, então, que os desejos, não só no homem, em cada homem, mas na humanidade, de uma maneira geral, eles começaram, né, nos povos primitivos, né, pelos desejos corporais, pessoais, de alimento, moradia, sexo, família. Então, se a gente imagina um homem primitivo, né, muito simples, era isso que ele buscava: alimento, moradia, sexo, família, né, uma comunidade. Depois, os desejos foram evoluindo para a riqueza. Então, aqui, ele já procurava dinheiro, bens. Logo adiante, coisas como status social, honra, controle, poder. Depois, uma fase de conhecimento científico. E, nesse momento, surgem as perguntas, porque já se conseguiu muita coisa, né, do que é o universo, o que eu estou fazendo aqui, o que é a vida, e às vezes até uma certa desesperação, porque não conseguiu ainda, né, a resposta a esses problemas, né, de qual é o propósito da vida, e então, a partir daí, inicia o desenvolvimento espiritual, como a gente vai vendo. Então, amigos, temos algumas perguntas. Isso aqui responde, né, aquelas questões sobre o desejo, né, e a evolução dos desejos, né, que foram feitas. Tuninho, você que está monitorando aí o chat, selecionou algumas outras perguntas para nós? Bom, tem uma pergunta aqui que não foi respondida, né, duas, na verdade. Algumas, né, talvez algumas perguntas, amigos, vocês me desculpem porque vem numa sequência aqui e algumas passam despercebidas. Se alguma pergunta não foi respondida, vocês reenviem ela no Facebook, né, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, que ele fala o seguinte, né, ele fala o seguinte: quando o livro fala a natureza, escrevem os cabalistas, equivale ao Criador, né? Ele fala que a natureza equivale ao Criador. Isto soa para mim paradoxal. Quando o livro usa a palavra natureza, qual a amplitude ou alcance do conceito de natureza que temos que ter em mente? Quando o livro fala o Criador é a lei geral da natureza, isto quer dizer Deus é o legislador e a natureza é a lei. Bom, na Kabbalah, Deus e natureza são equivalentes. Na verdade, existe a Kabbalah, né, por exemplo, cada palavra em hebraico, ela pode ser, ela tem uma equivalência, ela tem um valor numérico, né, ela tem um significado espiritual e ela tem um sentido também material, né? Então, natureza e Deus, na Kabbalah, elas são equivalentes, elas possuem o mesmo valor numérico, né? Então, quando se fala em natureza e Deus é a mesma coisa. Então, a gente vai, ao longo do curso, a gente vai perceber que não existe nada além dele, né? Todo esse sistema, ele faz parte do Criador, né? Da luz, né? Tudo que a gente pode observar, tudo que sentimos, todas as emoções, tudo vem de uma única fonte. Então, separar essas coisas, acho que o grande jogo dentro da sabedoria da Kabbalah é conseguir conectar todas essas manifestações em uma única fonte. Então, esse é um dos nossos esforços que a gente deposita dentro do estudo cabalístico, né? Então, não existe duas fontes ou três fontes. Vai ter uma aula específica sobre isso, né? Que é chamado também de atribuir, né, a outras forças, né, que não sejam uma única. Também tem outro aqui do Ângelo, como se tornar um clean perfeito, né, o cli perfeito. A gente também vai discorrer bastante sobre isso também, né? Bom, tem algumas outras perguntas também.
Então, falaram assim, não posso então dizer que Deus é a natureza e algo mais acima da natureza? Bom, a gente vai perceber ao longo do curso, né, que tudo provém de uma única fonte, né? O grande trabalho que existe é de conseguir conectar todas essas forças, né, que se desprendem de uma única fonte a uma única realização. Então, esse é o grande trabalho, né? Porque parece que existem várias fontes, né? Existem várias forças que comandam as diversas manifestações da natureza. No entanto, elas provêm de uma única fonte, né? Então, bom, tem muitas perguntas aqui, amigos. Marcelo que chegou aí. Marcelo, boa noite, meu amigo. Quer dar boas-vindas? Quer falar alguma coisa? Eu vou falar aqui. Estão conseguindo me escutar, não? Sim. Ok, boa noite, amigos. Não, tá excelente. É isso aí, vamos começando. Falar um pouquinho sobre desejo. O mais importante é a paciência, esses primeiros conceitos aí, o que é criador, qualidade de doação, criatura, qualidade de recepção, o conceito de desejo. E a pouco a gente vai conseguindo correlacionar com todo o universo, né? Na lição número 4 a gente fala um pouquinho mais sobre isso que o Toninho falou, quando a gente for falar um pouquinho sobre criador e criatura, recepção e doação. Também na lição número 7 a gente fala um pouquinho sobre o conceito de que não há outro além do criador, que é um conceito muito importante na Kabbalah. Então, pouco a pouco a gente vai aprendendo, né, que no fim das contas nós somos desejo. Toda criação é desejo. Nos vários níveis. Existe o nível inanimado, que é o mesmo desejo que tem a natureza inanimada no universo, né, as pedras, o vento, os planetas, né, a água. Então, nós também temos esse desejo inanimado, que é o desejo de se manter onde está, de conservar a sua natureza. Então, nós temos também esse desejo inanimado, que é o desejo por dormir, o desejo por ficar parado, o desejo por ficar inerte, e na natureza existe da mesma forma. Existe o desejo vegetativo, o desejo vegetal, que existe nas plantas também no nosso planeta, e nós também temos, que é o desejo de crescer, o desejo de se desenvolver, que está muito relacionado ao desejo por dinheiro, né, que foi o segundo desejo falado ali naquele vídeo. O primeiro desejo, o desejo inanimado, é o desejo por manter a nossa natureza. Então são os desejos por sexo, família, abrigo, né, fome, sono, nós temos. O terceiro desejo, o desejo animal ou animado, é o desejo já por se locomover, né, por ter uma independência, por ter uma certa mobilidade, um certo contato social, né, viver em certas comunidades que os animais têm, e nós também, dentro de nós também temos o desejo animado, o animal, que é o desejo, né, por status social, por poder, por conhecimento, né? E o último desejo é o desejo do nível falante, ou do nível humano, que é o desejo de se tornar realmente independente, ser um ser independente, né? Um ser que já realmente vai ser um próprio parceiro do Criador. Que nós ainda não temos esse desejo desenvolvido, mas nós já temos um anseio por ele, que é o que a gente chama de ponto no coração, sexto sentido, aspiração pela espiritualidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos desenvolvendo esse desejo para que ele amadureça e um dia se torne realmente uma alma espiritual. Obrigado, amigos. Obrigado, Marcelo. Então, amigos, nós estamos falando de duas coisas importantes: desejo, né, como o Marcelo acabou de dizer, e o Criador. A Patrícia aqui, por exemplo, pergunta: só existe então o Criador e a criatura? E vamos usar isso como gancho para a gente ir adiante no nosso digamos assim, o programa, né, da apostila, e vamos fazer novamente aqui um share e vamos adiante aqui com essa parte da nossa aula que fala do plano da criação, né?
E nós vamos mostrar, eu acho que são 10 horas. Eu ia desenhar por parte, mas eu tinha preparado aqui, então, para a gente ir um pouquinho mais rápido, a gente ter tempo de ainda responder outras perguntas, eu vou mostrar direto esse desejo aqui, esse desenho que eu vou fazendo. Eu peço a vocês, né, que acompanhem aqui as anotações, ao invés de ler todo o desenho, né, mas que a gente acompanhe aqui o que vai ser desenhado. Esse desenho, ele começa aqui, ó, na criação. Então, existiram, né, uma série enorme de cabalistas que alcançaram altos níveis de espiritualidade, e essas pessoas escreveram esses livros que nós mencionamos e muitos outros cabalistas, outros livros, e eles perceberam, né, na sua elevação espiritual, de que havia alguma coisa fora deles, algo que eles não entenderam que fazia parte dos seus processos interiores, e chamaram isso de seu eu. E entenderam também que eles não tinham capacidade de entender o que era essa essência que estava fora deles, esse seu eu. E chamaram isso até depois de Atsmuto, uma palavra. Mas perceberam que dessa essência fluía o que foi chamado de um pensamento da criação, ou seja, uma vontade de beneficiar, amor, afinal, né? Então, o pensamento da criação foi percebido por esses sábios, né, com a sua alta espiritualidade, perceberam de que características e qualidades disso que estava fora deles era uma qualidade de amor e doação. Então, amor e doação. Doação de quê? Doação de sua abundância. Para nós, é chamado de prazer. Eu vou escrever aqui. E para nós é sentido como alegria ou prazer. Ou seja, preencher, doar, né, algo de si mesmo. Doar. E primeira coisa que a gente pode ver aqui é que para haver uma doação, tem que haver uma recepção. Então, esse Criador, né, em amor e doação, queria doar a sua abundância, e ele teve que, de alguma forma, criar um desejo de receber, para que pudesse receber essa recepção. E assim, como a Patrícia perguntou, a gente liga o que é chamado de criação com o Criador. Na nossa sabedoria, a gente usa algumas metáforas. A metáfora para o Criador é a metáfora da luz. E a gente até representa graficamente assim como uma setinha para baixo. E a recepção é simbolizada assim como um vaso, como a gente já mencionou agora há pouco, antes, né? E isso aqui tem até um nome também especial, é chamado de Kli. É chamado de Kli. Então, um vaso é um Kli e a luz representando o Criador. Então, isso conecta. Isso é uma primeiro entendimento dessa sabedoria do que é o Criador. O Criador é essa qualidade de amor e doação. Outra coisa muito importante que a gente vai usar no futuro é que a gente nota aqui que há uma certa oposição entre doação, por um lado, e recepção pelo outro, não é verdade? Não existem duas coisas mais opostas do que doação e recepção. Então, nós estamos falando sobre esse conceito aqui de oposição. E então, parece que eles estão completamente separados. Né? Doação é uma coisa, recepção é exatamente o oposto. No entanto, existe uma complementariedade entre os dois. Eles são separados, mas eles são complementares.
não existe, na verdade, doação sem recepção. Nem ninguém pode receber sem doação. Então, essa certa dualidade, né, esse binômio, ele existe a partir dessa situação original, se propaga por toda a natureza. Doação e recepção, não existe uma coisa alta sem baixo, nem um quente sem frio, nem um pai sem um filho. Quando a gente fala de pai, automaticamente tem um conceito associado, complementar com ele, que é filho. Quando fala de filho, não existe filho sem pai. E assim a gente vê luz e vaso, que é o que nós, né, mostramos aqui, positivo e negativo. E então esse dipolo ele acompanha todo o processo do plano da criação, daqui em diante. E a gente vê isso em todas as partes. O que esse plano da criação, então, ele constituiu? Primeiro, deixa eu limpar aqui toda essa desenhada que foi feita. Pronto. O que nós vemos aqui? Nós dissemos que o plano de criação era beneficiar seus criados. E o que é esse benefício? Esse benefício foi dito que era preencher, igual nós vimos lá o bife preenchendo o desejo, preencher a criação com abundância, com alegria, com prazer. E qual é a melhor abundância que um criador pode dar a um criado? É como se fosse um rei. O que ele deseja, né, para o seu filhote, para o seu futuro príncipezinho? Ele quer que o príncipezinho se torne rei, como ele é, com todas as suas qualidades, seus atributos. E assim, esse é o propósito, né, do Criador para nós, tornar a criatura que ele criou como ele é, com os seus atributos de amor e doação. Isso é algo, na verdade, complicado, porque se nós fomos criados com aquele desejo de receber, como é que o desejo de receber a doação? Ele é o contrário, ele é o oposto, né? Ele é o contrário da doação, ele é o contrário da qualidade do Criador. Então, como é que o Criador, nesse processo, vai conseguir transformar um desejo de recepção, que é oposto a ele, em algo que seja como ele é, ou seja, também amor e doação? Então, isso é o que nós vamos aprender na sabedoria daqui em diante. Então, a gente vê essa figura que demonstra o plano geral de como o Criador, né, intentou fazer isso. Nós vemos aqui esse dipolo inicial, né, o Criador e a luz, e ele pegou, então, esse cli, esse desejo de receber o criado, desculpem estar aqui escrito em espanhol, né, mas a gente entende, e pegou esse desejo de receber e o, digamos, afastou de si mesmo em vários níveis de ocultação. Então, aqui nós temos um processo de ocultação que é chamado de níveis de ocultação. E tem esses nomes que a gente vai ver, que são chamados também de mundos. Mundo é uma palavra que vem de olam, olam em hebraico também significa ocultação, até que a gente chegue ao que é dito este mundo. Então, há um processo de desenvolvimento desse ser criado, desse desejo de receber, esse aqui, né? Há um processo de ocultação ou de afastamento da luz. Ele vai se afastando da luz num processo chamado de acima até abaixo, depois até chegar a esse mundo onde nós temos 100% de ocultação do Criador. Nesse mundo, o Criador para nós está oculto completamente. Nós desenvolvemos os nossos desejos nesse mundo, eu vou mostrar aqui naquelas 4 ou 5 fases do desejo,
Nós vamos mostrar um desenho um pouquinho melhor do que esse, até surgir uma certa situação, e depois nós vamos ter um retorno de abaixo até acima, um processo de techuvá, um processo de retorno. Deixa eu passar aqui para mostrar melhor nesse outro desenho. Limpar esse aqui. Então, a gente vê aqui o mesmo desenho, onde a gente vê, no início, o Criador 100% revelado, aqui o Criador 100% oculto, como já foi dito, a descida através de vários mundos, que são níveis de ocultação, o desenvolvimento neste mundo e, de certa forma, a criatura que era bem diferente do Criador, nesse ponto, deseja receber, retorna a ter qualidades similares ou semelhantes ao Criador, aqui em cima, num processo de abaixo até acima. Vamos ver outro desenho que mostra outras características que a gente pode mostrar. Então, mais uma vez, 100% de revelação da luz do Criador, descida de acima até abaixo, através de vários níveis de ocultação, chamados, vocês estão lendo aí, né? Mundo de Adam Kadmon, mundo de Atzilut, mundo de Beriá, mundo de Yetzirá, mundo de Asiá, até chegarmos neste mundo, nosso mundo, chamado Olam Hazé. E dentro do nosso mundo, um desenvolvimento desses desejos, naquelas fases, né? Desejos, como a gente viu, né? Por abrigo, comida, desejos inanimados, desejos vegetativos, né? Sobre dinheiro, depois honra, poder, etc., conhecimento, até chegar ao despertar de um desejo espiritual, pela espiritualidade, né? Qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo nesse mundo, e etc. E esse desejo é um desejo especial, chamado de ponto no coração. E simbolizamos assim: quando a pessoa atinge esse ponto no coração, começa o processo, né, de busca pela espiritualidade. Nesse gráfico é dito que isso é um desenvolvimento inconsciente, como a gente está vendo aqui. Esse desenvolvimento, ele começou aqui e vem até o aparecimento desse ponto no coração, apresentado aqui de novo. E ele é inconsciente porque o Criador fez isso conosco. Ele nos empurra por trás durante toda a nossa evolução nesse mundo, até que se desperta esse ponto no coração, que é um ponto de doação. É um ponto que a gente chama de uma faísca, uma fagulha, uma centelha de doação, dentro da miríade de desejos que nós temos dentro de nós. E a partir desse momento, o nosso desenvolvimento se torna consciente. Agora nós temos um desejo real pela espiritualidade e a gente vai poder subir, né, de baixo para cima, num processo dualista, onde, de um lado, a gente percebe o nosso desejo de receber, esse aqui é o nosso desejo de receber, que a gente chama de reconhecimento do mal, ou seja, o mal que não é mal no sentido, né, mas é um mal necessário, vamos dizer assim. Esse desejo de receber, ele é natural em nós, e é um desejo de receber, normalmente, com um objetivo de benefício próprio. Eu recebo para meu benefício. E trata-se de dar. Nesse lado negativo, né, nesse dipolo, nesse desejo de receber, contrapô-lo com um desejo de doação. Ou melhor, uma intenção de doação. Quer dizer, eu recebo, mas recebo com uma intenção de doar. E esse trabalho entre, que a gente vai chamar depois, né, da linha esquerda e da linha direita, entre o negativo e o positivo, entre a importância que a gente dá ao Criador, né, e o reconhecimento do mal, do lado de cá, compondo essas duas coisas, é que nós vamos poder subir aqui
de baixo para cima, de volta ao Criador. Então, adiantando, nós não, na sabedoria, anulamos o nosso desejo de receber aqui, de jeito nenhum. A gente cobre o nosso desejo de receber com uma intenção de doação. Então, o nosso desejo de receber, ele não é anulado, ele é coberto com uma intenção de doação, na medida em que a gente dá importância ao Criador. E ao compor essas duas qualidades que parecem opostas, mas que na verdade são complementares, por isso que elas podem ser compostas, a gente faz o caminho de volta, e tudo isso aqui é chamado do plano da criação. Ou seja, o Criador começou a criar aquele desejozinho aqui em cima, daquela forma, e desenvolveu esse desejo de forma inconsciente a princípio, se ocultando. Se ocultou por quê? Para que o homem, o ser criado aqui, pudesse fazer isso de forma independente. Então ele é obrigado a que ele se oculte. E até nós chegarmos a despertar nosso pontinho no coração e fazer o caminho de volta. Então, amigos, isso é o capítulo número 1, a parte número 1, né, do livro nosso. Cobrimos todos os tópicos. Tuninho, perguntas? Bom, vamos ver aqui. Tem algumas perguntas interessantes aqui. Tem uma pergunta do Léo aqui que é bem legal. Desejo demais não é prejudicial ou devemos desejar livremente? Né? O desejo demais não é prejudicial ou devemos desejar livremente? Bom, o Criador, ele forjou, né, o desejo de receber com a finalidade de preenchê-lo por completo. Né? Então, claro, né, que a humanidade ela precisou passar pelo desenvolvimento do desejo até que ele chegasse no último nível, né, de egoísmo, né, de desejo, para que esse desejo pudesse, né, contemplar todo esse prazer que o Criador preparou para nós. Né? Então, mas o que acontece? O mesmo motor que desenvolveu a humanidade, ele, num estado muito crítico, né, num ponto muito alto, ele começa a separar as pessoas, começa a separar. Ao mesmo tempo que nós estamos completamente interligados pela economia, pela tecnologia, né, enfim, milhares de redes que conectam todos do mundo, né, o nosso desenvolvimento do egoísmo, ele separa a gente. Né? Então, nós chegamos no ponto, né, como o Carlos já disse, que é o ponto onde a Kabbalah precisa ser revelada, que ela é o método em que nós podemos aí corrigir esse egoísmo, né, e encapar o nosso desejo com a intenção correta. Né? E encapando o nosso desejo com a intenção correta, de acordo com algumas regras, é claro, né? Então, pela Kabbalah ser uma metodologia científica, então existem alguns passos a se seguir, né, para que esse desejo possa começar a ser corrigido. Né? Então, a gente vai ver que vai ter os livros, né, que vai ter o grupo, que vai ter o professor, que é como se fosse um guia turístico, né, para esse mundo espiritual. Então, existem vários pilares em que, se nós seguirmos esses pilares, assim como em qualquer processo científico, né? Então, quando você vai fazer um experimento científico, você tem lá, esquenta a água por não sei quanto tempo, depois você adiciona não sei quanto de uma determinada substância. Então, existe todo um processo, né, uma metodologia para que a pessoa se desenvolva espiritualmente. E esse desenvolvimento, ele é para que nós possamos receber toda essa abundância de uma forma correta. Então, não é prejudicial receber, mas como a gente já viu também no começo, quando a gente chega nesse limite do desejo, quando o desejo ele é completamente preenchido, a gente chega num ponto em que nós até rejeitamos e até sentimos uma certa repulsa por aquele desejo. Mas por que nós sentimos essa repulsa? Por que o desejo não é algo contínuo? Por que essa recepção ela não é algo prolongado, que ela não é de forma infinita? Então, essas questões, por que nós não recebemos essa abundância toda? Essa é a grande questão da Kabbalah.
A Kabbalah ela só trata só duas coisas só. O desejo de doar do Criador e o desejo de receber da criatura e como que esse desejo de receber vai receber da forma correta. É só isso. Né? Todo o material é desenvolvido em cima disso. Né? Apesar de simples, existe muita discussão que envolve todas as ciências e todos os estudos que até hoje já a humanidade produziu, elas estão relacionadas com esse desenvolvimento do desejo. Então, desejar não é ruim. Né? Ruim é desejar para si, né? Que aí você encerra o desejo, você encerra em si mesmo, e isso não tem como agradar o Criador. Né? Então, o Criador quer te dar, mas se você receber da forma errada, você não recebe. Né? Então, isso é programado para causar um desconforto. Então, acho que é isso. Carlos, você conseguiu pescar mais alguma pergunta? Sim, sim. Tem várias perguntas aqui. Inclusive, se os amigos quiserem responder, né? Marcelo, Guinaldo, que estão presentes. Uma pergunta aqui interessante: ao desejar demais não é prejudicial ou nós devemos desejar livremente? Não. Quanto mais a gente desejar, melhor é, né? Os desejos vão crescer. Nós vamos ser bastante egoístas, né? Porque os grandes desejos vão propiciar grandes correções, né? Os desejos são obstáculos, né? Às vezes a gente vê coisas negativas nele, né? Vê amargo, né? Coisa ruim, mal, mas eles são oportunidades, né? Da gente corrigir. E então, à medida que a gente vai avançando, né? Desejar, né? Ter o desejo, grandes desejos, é natural, é isso mesmo que acontece. Marcelo, você quer responder algumas perguntas aqui? Olha, a seguinte é o que significa cobrir o desejo com a intenção de doar. Vamos aproveitar a presença dos amigos. O que significa cobrir o desejo com a intenção de doar? É quando a gente... Porque, na verdade, amigos, uma coisa que a gente aprende na Kabbalah é que desejo faz parte da matéria-prima, certo? Toda matéria-prima do universo significa o desejo. Então não existe criação, não existe criatura, não existe ser criado que não tenha desejo, como a gente falou há pouco. Então, desejo, você não vai conseguir destruir ele. O que você pode fazer é aprender como utilizar esse desejo, ou seja, com que intenção eu vou usar um desejo. Então, muitas vezes a gente se tortura, né? Puxa vida, apareceu determinado desejo em mim. Eles aparecem de forma inconsciente. A gente acha que a gente levantou, foi fazer um sanduíche, porque a gente estava com fome, porque a gente decidiu isso. Não, na verdade, o desejo que mandou a gente fazer tudo isso. Ele veio bem antes da gente. Então, tudo é a intenção. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que, ao invés de a gente tentar sempre satisfazer os nossos desejos, que é o que a gente faz 99,9% da nossa vida, nós vamos aprender como que a gente vai usar um desejo para beneficiar o outro, o amigo, os amigos do grupo, a humanidade, a criação ou até mesmo o Criador. Então aí significa que eu vou utilizar um desejo com a intenção de doar, ou seja, eu não vou querer receber para minha própria satisfação. É isso. Lógico, isso é uma caminhada muito longa, porque é parte do princípio que eu tenho que reconhecer o que é um desejo, eu tenho que reconhecer que eu utilizo esse desejo de uma maneira egoísta, eu tenho que aprender a criar algo que cubra esse desejo, que a gente chama de tela, intenção não egoísta, intenção altruísta, e aí nós vamos aprender como realizar isso aí. Obrigado, Marcelo. Tuninho, tem alguma outra pergunta aí que você selecionou? Dos amigos? Tem uma outra aqui, eu peguei aqui. Gente, é muita pergunta, elas vêm de forma bem aleatória para mim aqui. Então, vou pescar essa aqui que é bem legal. Esse método não traria sofrimento à pessoa, do Rodrigo, né? Então, esse método não traria sofrimento à pessoa quando nos damos conta do que somos egoístas. Boa pergunta, né? Esse método não traria sofrimento à pessoa? Bom, a gente tem uma aula muito interessante, né? Que é o caminho do sofrimento e o caminho da Torá. Então, quando você conhece o sistema, quando você... Por exemplo, se você sabe montar num cavalo, dificilmente você vai cair dele, né? Dificilmente você vai sofrer um acidente, né? Se você aprender quais são
quais são as propriedades ali daquele animal, você vai saber montar ele, enfim, né? Então, por exemplo, se você souber mergulhar, você não vai se afogar. Então, a partir do momento que você entende o sistema, você entende as propriedades desse sistema, né? Assim como existem leis na natureza que, se nós soubermos, nós não iremos ser afetados por essas leis. Por exemplo, a gente sabe que se botar o dedo na tomada, a gente vai tomar um choque. A gente sabe que se tacar de um prédio de 10 andares, a gente vai morrer, né? Então, existem leis espirituais também, né, que, se nós entendermos como essas leis funcionam, nós podemos garantir que estaremos à frente desse sofrimento. Então, você, quando entende as propriedades do mundo espiritual, você vai à frente do sofrimento, você compreende. É claro que isso é uma coisa progressiva, você vai entendendo progressivamente, assim como uma pessoa aprende matemática de uma forma progressiva, né? Começa com as operações básicas e depois passa para operações mais complexas, né? Então, entender essas leis é algo progressivo, e cada vez mais, né, você vai entendendo essas leis e interagindo com elas de forma mais eficiente e indo à frente desse sofrimento, né? Então, eu acho que o grande passo, assim, o grande avanço dentro da Kabbalah é quando se descobre essa intenção egoísta, né? Porque é muito difícil nós recebermos essa informação: você é um egoísta, você só usa os outros, né? Ninguém é assim, ninguém se acha egoísta, ninguém se acha ruim, ninguém se acha nada disso, né? E até é natural, claro, a gente se acha bom, a gente acha que temos essa qualidade boa, né? Então, mas isso é uma coisa individual, isso é uma coisa pessoal, né? Então, dentro do seu processo, você vai ali, de acordo com o seu desenvolvimento dentro da espiritualidade, né, interagindo com essa força positiva, você vai vendo ali o que dentro de você tem para melhorar e selecionar esses desejos, e é uma coisa bem pessoal, né? Cada um tem um processo bem particular, né? Então, é até proibido, né, as pessoas falarem sobre os seus movimentos internos, porque isso pode prejudicar o outro, inclusive. Então, cada um tem o Criador, como nós somos peças muito específicas dentro do sistema, então temos tratamentos bem específicos, né? Isso é que cada um bem específico, né? Então, acho que o caminho vai mostrando esses contrastes, né? Então, o que a gente incentiva e encoraja a todos é que permaneçam no caminho, que é uma viagem muito interessante, e vocês vão ver que é muito maior do que parece. Então é isso. Passamos aí do horário, gente? Desculpa aí. Não passamos do horário, mas atingimos o horário, amigos. Então, as suas perguntas, né, vossas perguntas foram maravilhosas, algumas delas, né, deram ganchos assim maravilhosos. Eu até as salvei todas aqui no chat, né, e vamos ver se a gente começa a interagir mais no Facebook, colocando essas perguntas lá, onde a gente, com calma, tem chance, né, de falar alguma coisa, porque o nosso horário aqui é sempre bastante restrito. Às vezes a gente se estica um pouquinho, né, uma explicação assim que gostaria que vocês, né, entendessem, mas eu parabenizo vocês aí pelos pontos no coração, né, já despertados, né? Nós não estamos aqui à toa, é a nossa aula de hoje, o Criador que nos coloca, né, todos nessas situações, e vamos aproveitar as oportunidades, né, que nós temos juntos, né? A gente só vai conseguir avançar juntos mesmo por causa daquela questão da conexão. Então, amigos, eu agradeço aí a todos vocês, agradeço aos amigos que estiveram presentes, aí os instrutores, aí o Marcelo, o Márcio, que não falou, mas está aí presente, o Agnaldo, o Toninho, né? Obrigado a todos, obrigado a vocês, né, alunos, né? E semana que vem nós temos um tópico extremamente impactante, que é a percepção da realidade, né? Realmente, o Ravi diz que talvez seja o tópico mais importante, né? Ele tem um vídeo que ele diz isso. Nós até vamos passar esse vídeo. Então, amigos, até a aula que vem, semana que vem, a percepção da realidade. Não percam aí no sábado, pelo menos, aí, a aula número 2, que já vai falar sobre esse tópico aí, a aula teórica do Chile, né? Abaixem e escutem e venham preparados segunda-feira. Amigos, uma boa noite, muito obrigado, até semana que vem.